uma live maravilhosa e com um tema incrível hoje que você não pode perder. Enquanto eu vou colocar aqui pra você, você presta atenção que hoje tá imperdível. Me ajuda aí a chamar mais pessoas para a gente poder conversar junto com a Andréia Emboaba, tá? Uma mulher incrível que você precisa conhecer. Como honrar os pais. Emboaba. Tô escrevendo aqui, é o tema da nossa live. A nossa live é 84, certo? Coloquei convidada. Chega aí que hoje o tema tá maravilhoso. Você precisa conhecer essa mulher, você presta atenção aqui. Você presta atenção aqui que a Andréia, tô compartilhando aqui, que a Andréia, ela é sensacional. Quero te fazer uma pergunta, reflita comigo. Opa, a Andréia já chegou. Vamos aí chamar o pessoal para ir entrando. Eu quero que você reflita comigo antes de eu te apresentar essa mulher maravilhosa. Você presta atenção aqui, tá? Como é que tá o seu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com os teus avós, com os teus familiares? Me conta um pouquinho. Vai escrevendo aí, tá? A Andréia já chegou. Eu vou esperar só mais um minutinho, Andréia, pro pessoal e convidando e entrando aqui para receber você como você merece, viu? Maravilhosa, gratidão por ter aceitado. Gente, a Andréia, ela é incrível, eu tive a oportunidade de conhecê-la, a gente já conversou e ela fala coisas tão importantes e tão fundamentais da nossa vida que a gente precisa realmente parar e atentar, e tinha que ser ela para tratar desse assunto hoje. E o tema é sobre honrar os pais. Isso faz sentido pra gente crescer na nossa vida? Tudo certo, Andréia? Eu vou te chamar, tá bom? Vamos lá então. Ela é terapeuta, especialista em constelação familiar. Então, chega mais aqui. Bem-vinda! Que linda! Tô vermelha de vergonha, de tanto Imagina, você tá linda! Como é que você tá? Saudade de conversar com você, papo bom. saudade também, meu amor. Tudo ótimo, tudo ótimo. Olha, muito obrigada por ter aceito aqui, de ter vindo. Andréia, esse Instagram, o meu, é dedicado para pessoas que querem cada vez mais ir para o próximo nível, aprimorar muito a sua vida pessoal e equilibrar, né? O pessoal com o profissional, que eu sempre falo que antes de ter um profissional de sucesso, a gente precisa ser um humano de sucesso. Isso é aquilo que a gente já conversou um pouquinho, né? E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você para o pessoal e depois a gente vai para o nosso tema. Pode ser? Pode ser, claro. Bom, primeiro eu quero agradecer muito esse convite, é uma honra, né? Afinal, né, você veio de uma indicação também, virou uma cliente, e realmente eu vi que teve resultados incríveis, né? Porque estou aqui, a convite. Então é uma honra, de verdade, é uma alegria no meu coração. Bom, para quem não me conhece, então eu sou Andréia Emboaba, sou consteladora sistêmica familiar. A nomenclatura não se preocupem, tem alguns chamam de constelação familiar, outros de constelação sistêmica. Eu falo que é só uma nomenclatura. Eu vim do mundo corporativo, né? Então eu tenho um pouco de experiência nessa questão. Eu já falei 2 empresas, né? E eu tive muitos desafios na minha vida, de um modo geral, digamos assim. Tem um livro, tem um e-book que eu disponibilizo gratuitamente para todos no meu site, que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida. E, diante desses muitos desafios, né, Raila, que eu já te contei um pouquinho da minha história, a constelação entrou nesse meu caminho. E foi ali que eu descobri coisas, né, e me dei conta de o quanto, é o que você falou ali no seu início, né, o quanto a relação com a nossa família de origem, pai e mãe, influencia a nossa vida como um todo. Sem essa base do nosso sistema familiar, né? Como você disse, colocou muito bem ali, se nós não somos uns humanos melhores, a gente não tem como ser um bom profissional, né? A gente atropela aí, sem querer. A gente se auto-sabota. A gente tem altos e baixos, né? No Verdade. muito que eu vivi uma montanha-russa na minha vida, né? Foram vários desafios, né? E principalmente a questão profissional e financeira. Mais ainda até o financeiro. Nem vou falar que é mais ou menos, né? Porque eu até falo eu falo assim, eu tenho 52 anos e foram mais de 30 empregos. Então foi uma busca desenfreada. Uma busca incessante. E isso, vamos só fazer uma pausa, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu acho que eu não sirvo para nada,
né? Porque tá toda hora. Tá aí um case de sucesso maravilhoso que é a André Emboaba, que mostra e prova pra gente que a gente pode sim se encontrar, que tudo é um processo, né? Então, Tudo. 30 atividades, digamos assim, antes de você definir a sua atividade principal hoje. Exatamente. Não foi simples, né? Até porque, apesar de todos esses desafios, eu sempre fui muito proativa. Então, assim, qualquer coisa que você me dá para fazer, eu dou conta de fazer. Eu vou Uhum, lá e com a cara e faço. Mas, a que preço, né, Raina? Porque às vezes a gente até, nos meus últimos empregos, eu ganhei muito dinheiro. No uhum, começo, não, eu tinha uma vida bem ali contadinha, né? Eu falo que uhum. eu saí de um lugar aonde o meu sonho, olha só, o meu sonho era poder ir ao McDonald's quando eu puder, quando eu quisesse, porque eu não tinha dinheiro, era uma refeição cara. E Uhum. hoje eu vou no McDonald's quando eu não tenho dinheiro, né? Ó, Que é uma refeição barata para mim. Então, foi aham, um salto que eu dei na minha vida, né? De sair de uma foi. vida ordinária. O que que é o ordinário, gente? É o comum, né? Aquela coisa de continha lá, vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Isso. Aquele velho ditado. De muitas dificuldades, passei fome, tá? E eu fiz faculdade. Então, foram várias coisas aí que foram acontecendo. E é muito legal que você conta isso no seu e-book, né? Então, pessoal, quem me segue e não segue a Andréia ainda, você começa a seguir a Andréia, porque lá tem o link, né, para poder solicitar o e-book. Tem. Esse e-book, ele é incrível. Eu tive a oportunidade de ler e realmente ela conta toda essa história dela, né? Pena que a live ela é muito rapidinha, mas só E para não dá pra... vocês entenderem, né? Como que foi esse processo também para ela e às vezes você está passando por esse momento de se encontrar, de realmente ver o que faz sentido. Só que aí tem uma coisa, né, Deia? Tem muitas pessoas que buscam, 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 só que tá faltando alguma coisa, né? E falta o quê? A honra aos pais. Né? E principalmente nessa nossa área da questão financeira e profissional. Bom, as constelações, para quem não conhece, é uma terapia breve. Uma única constelação já dá um movimento incrível na sua vida. E nós costumamos dizer, como consteladores, que a maioria das pessoas precisam de, no máximo, 3 constelações na vida. Não se precisa sair constelando toda hora. Né? Ali a gente identifica de onde vem a escassez, de onde vem essa montanha-russa, de onde vem essa falta de foco no trabalho, né? Essa falta de conseguir lidar com o chefe, por exemplo. Quem não consegue lidar muito bem com chefia é porque não tomou o pai. O que é tomar o pai? É reconhecer esse pai Uhum, da história, né? Então vamos lá, para a gente não atropelar. Existem 3 leis sistêmicas que teoricamente, se a gente seguir, a nossa vida vai fluir. Então, é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Todos pertencem ao nosso clã familiar. Ninguém pode ser excluído. Quando eu digo ninguém, é ninguém, né? Como a gente vem falar aqui de honrar os pais, vamos focar um pouco nesse quesito. Nem o pai uhum, alcoólatra, nem o pai que espancava a mamãe, nem o pai que abandonou, nem o pai que você nem sabe quem é. uhum, O pai falecido que você não conheceu. Então, assim, gente, é não exclusão. Por quê? Porque ele faz parte do sistema, simples assim. Sem uhum. aquele esperma, né, que cruzou com Sim, a mamãe, você não seria você, você seria outra pessoa. Ele verdade. pertence ao seu sistema familiar. Ponto. Sem contar a historinha. A gente diz, Bert diz uma coisa que eu acho muito linda, que é assim, a nossa história, a nossa vida é o bem mais importante que nós temos. Sem Sim. a nossa vida, o resto não existiria, né? Então, tudo que vem depois desse nascimento, depois dessa vida recebida pelos nossos pais biológicos, é que acontece. A vida acontece depois disso. Recebemos essa vida, o que vem depois disso é secundário. Pode parecer um pouco frio ou um pouco, sabe, um pouco fora de contexto para muita gente, mas não é, gente. É a coisa mais Uhum, real que existe. é. Então, independente das histórias que vivemos, com pais ou sem os pais, se foi difícil ou se foi fácil, não importa. O que importa é que recebemos o mais importante, que é a vida. A vida, verdade. A vida Porque sem sem ela a gente não iria conseguir fazer nada, nada. né? Então, Exato. é o maior presente, por mais que tenha sido uma infância desafiadora, que a gente vai entrar um pouquinho nisso,
o fato de ter a vida, o dom de viver, foi um mérito dos nossos pais. E a gente não pode negar isso, né? Exatamente. Então, quando a gente coloca o pertencimento, todos pertencem. Segunda lei, hierarquia. O que que é? É a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Então, a gente considera, né, nas constelações, a gente tem um vocabulário específico que diz: pai e mãe são grandes e nós pequenos. Sempre seremos pequenos diante dos nossos pais. Eles sempre serão grandes perante nós, independente da idade, de nível social, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eles nos deram a vida. E isso a gente nunca vai poder retribuir a eles. Só por isso. Não é uma questão de amar, não é uma questão de nada. Eu sempre digo, nessa hierarquia, que é a ordem, eu sempre toco nesse ponto dos pais, que para mim é o mais importante aí, nesse sentido do que a gente está hoje, porque assim, não adianta, você pode ter ganho mais dinheiro, você pode ter viajado mais, ter tido outras experiências maravilhosas, que talvez a maioria dos nossos pais não tiveram oportunidades, mas mesmo assim eles são os grandes. E a gente continua pequeno diante deles. Todo filho que, mesmo bem-sucedido, tente salvar seus pais, eu dou um exemplo muito fácil de entender. É assim, papai e mamãe estão passando por determinadas dificuldades. Eles têm condições de resolver? Tem, mas mas eu quero fazer. Não, calma. Vamos com calma aí. Não vamos Verdade. tentar. Então, assim, papai e mamãe estão com problema no casamento. Meu pai traiu a minha mãe. Eu tenho que ajudar minha mãe. Não. Deixa que os dois se resolvem. Eles são grandes. Não se meta. Não é problema seu. Coisas que eles têm que saber lidar. O filho não tem que se meter. E aí, aquele exemplo que eu dei, com certeza eu dei para você no dia da nossa constelação é: mamãe está se afogando na piscina, eu tenho 1 ano de idade, vou pular para salvá-la na piscina. Eu não vou salvá-la. Eu vou morrer afogada com ela. É esse o nosso lugar de pequeno diante dele. A gente tem que ter essa compreensão e esse respeito a essa hierarquia. Sim. Então, esse é o principal ponto. E aí, ainda nesse quesito que eu vou bater muito em cima, que é a honra aos pais. O que as pessoas confundem muito? Eu amo os meus pais. Calma, né? Porque assim, você acredita, Raina, que é muito mais desafiador para uma pessoa compreender que ela não honra os pais quando ela ama os pais incondicionalmente, né? Quando ela teve pais presentes, pais que deram tudo o que precisavam, que foram incríveis, ela não consegue reconhecer que ela não honra, do que as pessoas que tiveram desafios, como eu, né? Quando você tem uma pessoa que teve vários desafios com os pais, é fácil você dizer, você não honra seus pais. Não honro mesmo, porque meu pai isso, meu pai aquilo, ou minha mãe isso, minha mãe aquilo. Agora, para aqueles que têm um amor incondicional pelos pais, como você, né? Eu sei da sua história. Aí, assim, às vezes a pessoa, sem querer, ela se coloca maior. Por quê? Por amor. Verdade. Porque ela quer, assim, ela quer fazer tudo por esses pais. E aí, ela, sem querer, se coloca maior. E aí, ela desequilibra o sistema, ela fica grande. E quando ela fica grande no sistema, ela não tem força para seguir. E aí começam os desafios financeiros, desafios profissionais, né? E nós também, quando não honramos do lado de considerá-los equivocados, porque a nossa vida não foi do jeito que a gente esperava e a gente fica cheia de cobrança, cheia de julgamento em relação a essa família que nos deu a vida, a nossa vida também vai para o beleléu, né? Tem uma outra frase muito forte que assim que eu uso bastante, que é: o jeito que a gente trata a nossa mãe é o jeito que a vida nos trata. Nossa, que forte. André, só para fazer um parente, que eu tenho a minha assessora aí, eu sempre falo, anota as frases, que depois eu vou dar o reconhecimento para vocês, para postar. Então, o jeito que a gente trata a nossa mãe é o jeito que a vida nos trata. Nossa, é forte, né? Então, é uma frase muito, né, que você fala, nó. Porque assim, quanto você trata a sua mãe bem? E no tratar também, vamos pegar o lado bom também. Também inclui aí a filha que fica impondo as coisas para a mãe de uma forma impositiva, do que ela deve ou não fazer por amor, mas ela também está ultrapassando essa linha da honra, né, da ordem. A gente não dá ordem aos nossos pais. A gente não diz o que eles devem ou não fazer.
E nesses tempos de pandemia, houve muito desequilíbrio sistêmico aí, porque quantos filhos ligavam para os pais e diziam: você não pode sair, eu que vou fazer, eu que faço, eu que, né? Ou eu vou mandar alguém. Não, calma. Eles são Verdade. adultos, são grandes. Eles não são crianças que não sabem o que deve ou não fazer. É A gente não real. tem o direito de se meter, né? Como eles vão agir nessa situação que estamos vivendo hoje. A gente que tem que pedir conselhos e não a gente dar conselhos a eles. E isso eu vou falar uma coisa, a nossa geração tá muito mais falando do que ouvindo, né? Então, ou seja, é uma é uma geração que não quer aprender porque acha os pais antiquados demais, né? Tudo que se recebe de informação é muito mais valiosa do que as palavras do pai e da mãe. E aí acaba desequilibrando, né, o sistema, a forma como você comentou. Por quê? Porque a gente precisa também receber as orientações daqueles que nos deram a vida, né? E mais, né, amor? Vai além, né? A gente confunde muito conhecimento com sabedoria. Nossa, verdade. Boa. E você tem a informação, não quer dizer nada se você não souber usar a informação com sabedoria. E a sabedoria vem realmente, é aquela coisa que a gente só compreende depois que a gente chega, né, num determinado ponto. Porque a sabedoria chega com o tempo, né? A gente tem que ter uma experiência de vida, a gente tem que ter passado por várias coisas. Tudo bem que na época dos nossos pais era diferente, né? Mas a sabedoria deles é única, né? São anos ali, 60, 70 anos, 80 anos. É muita experiência. A gente não pode pôr isso do lado e achar que eles não sabem nada, porque eles não viveram a era tecnológica, por exemplo, que nós vivemos hoje. Até Uhum. porque minha mãe tem 80 anos e está aí dando aula pelo Zoom. Então, quer Assim, dizer, completamente capaz, né? É uma coisa que é uma ferramenta que ela não tinha experiência, mas era capaz de aprender. Para a gente, verdade. faz por outros sentidos. Então, onde eu quero chegar é honrar os pais. O que era honrar os pais? Aí vamos para os que têm desafios, né? Para os que não Então, conheceram os pais, para os filhos adotivos, para filhos que foram criados pelos avós ou pelos tios, algo assim. aí Cara, cabe também as pessoas que foram abusadas, cabe. cabe pessoas abusadas, pessoas que passaram por algum preconceito. Então, se você, pessoal, já passou por alguma situação desafiadora, presta atenção principalmente nessa parte. Se você conhece alguém, compartilha essa live, manda coraçãozinho, ajuda a gente a levar informação de qualidade que vai transformar o seu dia, a sua vida e a vida de outras pessoas, tá? E também tem um ponto de interrogação aqui que nos 20 minutinhos finais eu vou abrir para a Andréia ir respondendo a sua dúvida, tá bom? Vamos então para essa parte que é muito importante. Filhos que tiveram problemas durante o processo de criação. Independente do problema, tá? Por que esses pais têm que ser honrados? O que é honrar? É aceitá-los como eles são, sem julgamento. Por quê? Porque eles te deram a vida. O que veio depois dessa vida, como eu disse lá no início, é secundário. Existe uma razão sistêmica para Uhum. as relações vêm e mostra para você esse lugar, né? De por que isso aconteceu. Não justifica os erros, tá, Raina? A Tá. Constituição diz que não há culpa, mas há responsabilidades. A gente não tira a responsabilidade de um pai, uma mãe, mas a gente traz para a gente mesmo uma ressignificação do que a gente passou. E Sim. aí a gente consegue parar de olhar para trás, que eu digo olhar para trás o quê? Para o seu passado, para aqueles monte de desafios que você viveu ali na sua infância, na sua adolescência, e passar a olhar para a sua vida, para frente, e seguir adiante. E quebrar esse padrão, porque muitas vezes, em muitos acontecimentos da nossa vida, incluindo abusos, tá? Que é a coisa mais, né, importante aqui também hoje, nessa questão feminina, ela vem porque várias mulheres da nossa família já foram abusadas. Acaba É sendo um um ciclo, né? ciclo, uma repetição de padrão. É como assim, por amor a vocês, mulheres, eu tenho que repetir. Por quê? Para se sentir pertencente ao clã, que é a primeira É. lei. E aí você fala, André, mas eu atraí? Não é bem assim, gente. É o sistema que te empurra para aquilo. Não é que você quis aquilo, mas o sistema te empurra para Uhum. o mesmo. Mesma coisa com os homens, né? Sabe aquele homem que bate na mulher, ajoelha
pede perdão. Quantas mulheres a gente não viu isso, né? Fala, pelo amor de Deus, fica comigo, me dá uma chance, né? Eu não vou Vou repetir. fazer tudo diferente, nananã. Ele está falando a verdade. Ali, naquele momento, ele está falando a verdade. Mas ele faz novamente aquele ato criminoso, que é um ato criminoso. Sim. Mas por quê? Porque o sistema o empurra para fazer aquilo. Por isso as constelações hoje no judiciário também. Se você constelar esse homem e essa mulher separadamente, você vai entender e vai trazer de volta o equilíbrio ao campo para ele não repetir o padrão que o quê? Que o pai dele fez com a mãe. Aí as pessoas falam assim, nossa, filho de peixe, peixinho é, né? O pai dele era bêbado, alcoólatra, espancava a mulher, ele faz igual. Gente, ele fugiu de casa aos 15 anos porque não aguentava mais ver a mãe apanhar ou apanhar do pai. Por que que ele repete? Se ele via aquilo, aquela monstruosidade. Por amor. Porque o amor é totalmente interconectado por amor. Não tem como, o sistema está ali. E o sistema o empurra para fazer isso. E ele faz inconscientemente. Ele faz, não sei. Oi, voltou. Opa. Oi, voltou. Não sei porque eu faço, mas eu faço. Uhum. Então, é uma coisa muito forte o sistema. Ou seja, então, quando a gente... só para eu poder alinhar aqui para ver se eu estou entendendo bem, né, pessoal? Tem comportamentos que eu reproduzo, que eu falo, não quero, eu renego ele, não quero, mas eu acabo reproduzindo por amor, porque o sistema, né, a forma como foi, e passou isso para mim. E eu acabo renegando, mas quero sair da situação e volto e repito. É isso? É isso. E vou falar mais uma. Por exemplo, a menina que é do pai, o pai é o alcoólatra da família, vamos supor. Ela é uma menina e ela renega esse pai, né? Ela odeia o papai que batia na mamãe, batia nela, né? Que chegava bêbado todos os dias. Aí ela vai embora, odiando aquele pai, negando aquele homem. E aí o que ela acontece? Ela arruma um marido igual a quem? Nossa, é verdade. Igual ao pai. Igualzinho ao pai. E revive a mesma história que era a história da mãe. Por conta de negar o pai. Então, gente, quando eu falo assim, honrar os pais é aceitá-los como eles são, com toda essa bagagem, né? Com todos esses erros, entre aspas, que nós não temos o direito de julgá-los. Pai e mãe não se perdoa, porque pai e mãe não se julga. Eles deram tudo o que eles receberam e mais um pouco. Todo pai, toda mãe dá aquilo que recebeu. E eles também são humanos, imperfeitos como nós. Não existe de ninguém perfeito. Então, a gente tem que começar a olhar por um outro ângulo. Se você olhar a vida do avô diante desse pai alcoólatra, você vai ver que o vovô era muito pior que o papai. E sem julgar também, só mostrando que a vida do papai era pior que a sua. Sim. E ele deu uma vida um pouquinho melhor. E assim é. E você vai ser uma mãe melhor, e eu vou ser uma mãe um pouco melhor, e minha filha vai ser uma filha um pouco melhor, uma mãe um pouco melhor. E essa é a ordem natural. Quando eu olho para esse passado, para essa ancestralidade, e aceito ela como ela é, sem nenhum julgamento, acolhendo tudo no meu coração, dizendo o que eu digo, tem uma meditação sobre isso, dizendo sim a tudo, eu consigo ter força para assumir o meu lugar no sistema e seguir adiante. A honra aos pais é isso, é só uma aceitação. Eu acho que isso que você falou de sem julgamento, de não negar, quando a gente aceita como eles são, parece que a gente aprendeu e foi para uma próxima fase, né? Porque aquilo que eu não aprendo e eu nego, pode ter certeza que eu vou ter de novo uma situação até eu aprender. E é por isso que tem muita gente que tem desafio, por exemplo, de ser uma pessoa organizada. Às vezes a pessoa tem um desafio de ser uma pessoa que sabe trabalhar com dinheiro e tem outras que não sabe. Tem outras pessoas que são brutas, né? Que, por exemplo, quem atende cliente não tem, às vezes, a destreza, o manejo de falar com clientes. Então, isso acaba acontecendo justamente porque não houve uma aceitação, né? E um perdão, de certa forma, para conseguir seguir, né? Essa é a questão do perdão, que eu tomo muito cuidado com essa palavra. Tá. Porque, assim, para constelação, perdão não existe. Você tem que dizer assim, se eu fiz mal a você, eu não vou falar, ela me perdoa. Não, eu sinto muito, eu sei que eu te magoei. Sinto muito, verdade, sinto muito. Né? E aí eu assumo a responsabilidade
sobre o que eu causei a você. Eu te causei um mal de alguma forma e eu digo, eu sinto muito. Quando eu peço perdão, eu jogo a responsabilidade para você me perdoar. Porque aí se eu falo perdão, eu quero que você me perdoe. Exato. Entendi. Eu não posso Entendi. jogar essa responsabilidade para você. Existe Tá. o ato de perdão, né? Que é meu. Eu me perdoo por ter te causado um mal. Aham. Mas para você eu digo o quê? Sinto muito. Eu não Sim. quis te magoar. Sinto muito se te magoei. Sinto muito se fiz algo errado. Eu não tive a intenção. Uhum. Então, a gente olhar, porque os pais não se perdoam também. Essa palavra não se usa na constelação. A gente só diz que sente muito pelos julgamentos a eles. A gente não pode julgá-los. Se a gente não pode julgar, não existe perdão. Né? A gente Certo. não tem que perdoar algo que a gente não tinha que julgar. A Certo. questão, existem pessoas que vivem desafios muito grandes com os pais, eu me compreendo, né? E eu sempre aconselho, viu, quando o desafio é muito grande e eu reconheço isso, eu falo, não consegue morar sozinho? Porque é muito também difícil, a pessoa mora com os pais, depende dos pais e tá lá falando mal dos pais. É. Então eu falo, vai morar sozinho, a casa dos seus pais é deles. Pai e mãe é sim senhor, sim senhora. Não tem que ser do seu jeito. Tem que ser do Sim. jeito. A sua casa é a sua casa. E você manda na sua casa. Né? Então a gente também tem essa mania de questão de impor aos pais as coisas, se meter nos problemas deles. E eu tenho uma frase que eu te falei também, né, que eu adoro, que é não é problema seu, né? Essa frase eu adoro. Então, os problemas dos nossos pais não são problemas nossos, o problema dos nossos amigos não são problemas nossos, o Sim. problema dos nossos irmãos não são problemas nossos. Ai, Andréa, mas nessa época de Covid, quantas pessoas estão aí precisando de ajuda? É diferente, né? Que aí a gente já entra na terceira lei, que é o equilíbrio, Uhum. troca. Ajuda é diferente de caridade. Né? Meus irmãos estão ali passando por alguma dificuldade, é uma coisa se eles vierem me pedir ajuda. Se eu começo a querer ajudar demais, eu estou me colocando maior também. E Sim. aí eu tiro o poder deles de cocriação. E eles perdem essa força de poder seguir adiante. Por quê? Porque eu fiquei muito grande e eles começam a se afundar num buraquinho. E É. vão se sentindo cada vez mais incapazes. E assim nossos pais, né? E assim até justifica, às vezes, algumas pessoas que eu até conheço, que tomam, né? Eu mesma, tô aqui para falar de mim, toma várias decisões que não deixam nem os pais pensarem, não, deixa eu resolver já, né? Que nem muitas vezes eu já, por ter já o financeiro, deixa que eu faço isso e tá, já resolvia, e eu não deixava ser do jeito deles. E aí eu percebia que eu criava até um incômodo por tomar determinadas ações e atitudes que, assim, não, eles não queriam desse jeito, né? E aí eu pego um problema que não é meu, atribulo a minha vida, fico mais sem tempo, fico me sentindo sobrecarregada. Como é que fala? Se identificando, manda coraçãozinho aí, você não precisa falar seu nome. Mas aí a gente sente que tem um mundo enorme nas costas, né? Então, há pessoas que estão se sentindo muito sobrecarregadas e não estão conseguindo viver a vida delas, porque vive sempre resolvendo problema de parente, de pai, mãe, irmão. Uma coisa é ajuda, Fica né? Foi isso que você pesado, achou. né? Você falou, fica pesado. Fica. E é o que eu falo, olha, o nosso lugar no sistema familiar, cada um nasceu para uma determinada função no sistema. E a gente tem que permanecer no nosso lugar. É aquilo que eu também falo no meu primeiro e-book. Eu falo assim, é como o sistema do corpo. Se eu nasci pulmão, eu não posso ser o rim. Verdade, é. Eu não vou conseguir fazer a função do rim. Se eu Você deixo é de fazer pulmão, é a função do função pulmão. que eu nasci para fazer, que é ser o pulmão, eu paro de fazer essa função, eu adoeço e adoeço todo o sistema. Todo o corpo, é. Assim é o sistema familiar, né? Se eu tô no meu, nasci no lugar, eu sou a segunda filha, se eu quiser ser a terceira ou a primeira, eu vou desregular todo o meu sistema. Se eu quiser tomar o lugar do papai, que faleceu, que é muito comum, né? Papai falece, o filho vai lá e toma o lugar do pai, ou a filha toma o lugar da mãe, né? Ou a filha que ama demais o pai, toma o lugar da mãe ao lado do pai muitas vezes. É tudo inconsciente, gente. Não, quando a É. gente é sistêmica, é tudo inconsciente. Aí, conforme eu vou mudando de lugar dentro do meu sistema, eu vou perdendo força e desequilíbrio todo mundo. Quando eu assumo o meu lugar no sistema, ele é leve, ele é fácil, ele é pleno. E Ele é para eu vívido, né? É possível ser vivido, não chega a afogar. Olha só o que a Diângela escreveu aqui, ó.
Raela, e aquelas pessoas que, mesmo adultas, precisam da aprovação dos pais para realizar o que planeja? Vamos Porque falar ainda disso? não vamos, porque ainda não cresceram. Tá faltando honra aos pais. Da mesma forma. Por quê? A pessoa que é muito apegada aos pais e não tem força para seguir adiante, ainda não cresceu no sistema. E aí precisa cortar esse cordãozinho para seguir. Tá presa lá atrás a alguma coisa e ficou a filhinha do papai, a filhinha da mamãe. E aí você também não tem força para seguir. Você tem que assumir o seu lugar de adulto e seguir adiante, cortar esse cordão. Uhum. A Porque constelação fica aquela é muita coisa, né? facilidade. Oi? Travou. Na constelação a gente vê isso com muita frequência e com muita facilidade. É, porque tem muita gente que fica precisando de aprovação, né? Então, por exemplo, vou pegar aí essa ideia um pouco da Diângela que ela mandou aí. Às vezes eu tenho o sonho de, sei lá, morar fora do Brasil, que hoje está sendo o meu caso. Ah, não, filha, mas não vai não, que você vai ficar longe, que não sei o quê, e bababá e tal. Porque o que vai ser da gente, né? O que eu tenho escutado muito. Você vai ficar sem vir ver a gente e tal, e a gente vai sofrer toda vez, né? E eu antes sofria muito com isso. Ao ponto que, assim, eu tava falando com eles todos os dias, né? E aí, a partir do momento que eu amadureci, né, com você também me ajudando nesse processo, eu falei, não, peraí, eu tenho essa vida, eu preciso também viver, mas sem deixar de honrá-los, né? E aí, uma frase que eu adorei, que você me ensinou, foi assim, olha, mãe, pai, eu amo vocês, só que eu vou fazer um pouco diferente. E eu tenho usado isso muito no meu vocabulário, isso tem me dado uma liberdade também assim maior, sempre honrando, mas vivendo a vida que eu tenho desejado viver. Então isso é muito bom, né? Que é o fazer diferente, né? Que é eu fazer diferente. Porque você já é uma adulta, você tem que seguir em frente. A gente não pode ficar amarrado com os pais. A gente tem o direito de seguir. O que a gente tem que fazer em relação a eles é a honra. Só isso. Sejam Sim. eles que foram, independente de conhecê-los, isso é muito importante de dizer. Né? Mesmo que eu nunca tenha conhecido o papai, vamos supor que é uma coisa comum. Aquele homem pertence ao seu sistema e ele sistemicamente tem que ser honrado. E quando eu digo sistemicamente, o que quer dizer isso? Você não precisa procurar onde está esse homem, quem é esse homem, Querer conversar e tal. não importa. Aliás, se você é brigado com seu pai há muitos anos, não fala com ele, você não tem que ir lá bater na porta dele. Você tem que honrar no sistema. E você vai sentir essa mudança gradativamente. É um processo mesmo. É um processo. Não é uma Não é da coisa. noite pro dia, viu, gente? Porque a Andréia aí me treinou muito. Mas, assim, com poucos detalhes, quando a gente para pensar, porque isso que eu quis trazer na live, sabe, Andréia? Porque a maioria das pessoas hoje entram aqui, né, para receber conteúdo só de como ganhar mais dinheiro. Só que esquece de realmente trabalhar coisas que são tão importantes e primárias antes de querer crescer, sei lá, profissionalmente ou viver a vida dos sonhos. Porque isso precisa consertar, senão você vai carregar isso. Eu conheço gente com 60, com 70 anos até. Eu tenho uma pessoa que trabalha na venda direta com mais de 70 anos, que toda vez ela fica culpando a infância, ou seja, ela cresceu, virou adulta, desenvolveu sempre retomando a infância. Isso não liberta, né? Não. Então é ótimo porque você ter falado nisso, né? Porque às vezes a gente acaba. É tanta coisa para falar, né? Mas, ó, gente, a mãe. Parases de Bert, vai, anota aí. A mãe é a cara do sucesso. Anota aí, Olivia. Olha A aí, mãe é a cara do mulherada que tem sucesso. problema com mãe. Vocês prestem atenção aqui. A mãe é a cara do E sucesso. o Como é que tá a pai, sua relação com a sua mãe? com a sua... E o pai é aquele que abre as portas para o mundo. É o pai, é aquele que é o trabalho, é a carreira. Então, os dois é café com leite, são inseparáveis. A gente precisa, por isso a gente é 50% cada um, queira ou não, gente. Somos 50% papai e 50% mamãe. Então, a mãe é o sucesso, a mãe é a que nutre, né? É a que você, quando nasce, é a que te amamenta, é a que te cuida quando você é bebê. O pai é o que deixa você ir correr, né? É o que abre as portas. Isso tudo de uma forma figurada, sim, porque às vezes eu não conheci papai, tá tudo bem. Ele não deixa de ser essa figura. E quando você assume esse pai no seu sistema e reconhece esse homem no seu sistema, tudo isso se abre para você. Pai, quem honra o pai,
Sabe ganhar e gastar dinheiro. Porque a gente também tem que... Oh, Quando você ganha dinheiro e o dinheiro te escorre pelas mãos, sabe assim? Ah, eu ganho, 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 mas eu não consigo guardar nada. Eu sempre estou endividada. Esse era eu, né? É falta de honrar o aham, pai. É falta de honrar esse pai. E aí você fala, eu ganho, 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 eu não consigo juntar. Eu faço tudo certo. Por que que dá errado? Porque não honra seus pais. E às vezes também acontece, Raila, que vai acontecer das pessoas não honrarem os pais e ganharem muito dinheiro. Acontece. sim, Mas aí a que uhum, preço? A que custo? O quanto você é uhum, feliz no que faz? O quanto você é feliz no seu trabalho? Você realmente sim, é realizado? Porque quando a gente também consegue honrar nossos pais, a gente acha propósito no que fazemos, sim. propósito no nosso trabalho. A gente vai achar, a gente vai trabalhar realmente feliz, sabe? A gente vai trabalhar com esse afinco. Vai fazer sentido, né? Vai Total, fazer sentido essa total. ação. Então, assim, vamos olhar para isso desse jeito, né? A honra aos pais traz o que para nós? Nos devolve o nosso lugar no sistema. A gente assume um lugar que é exclusivamente nosso. E quando a gente assume esse lugar, ele é leve, ele é pleno, ele é fluido, né? É, Ele nos traz prosperidade, ele nos traz abundância, ele traz bons relacionamentos. A força dos pais é única, não tem como. A gente não tem como buscar essa força em outro lugar. é, Só vem dos nossos pais e da nossa ancestralidade. Mesmo os pais e as mães que não estiveram presentes. Filhos adotados, pais adotivos são maravilhosos, né? Eles foram incríveis, cuidaram de você. Mas os pais biológicos têm que ser honrados. Eles, independente de conhecê-los ou não. exato, eles têm que ser honrados nesse sistema. Porque é graças a eles que você existe. E os pais que adotaram também têm que honrar esses pais biológicos, porque é graças a eles que hoje eles têm Eles esse têm filho ou filhos. essa filha. Então é Sim. esse o nosso lugar, né? E a Uhum. constelação traz isso pra gente, né, Raila? Da gente ser menos julgador, É. da gente entender que cada um tem um sistema, cada um tem uma história e que Uhum. é difícil julgar. Claro que nem todo mundo quer olhar para esses problemas, né? Eu falo assim, eu com 20 anos, se alguém me trouxesse essa coisa de honrar os pais, talvez eu fosse negar completamente. Tem que ter, eu acho que também uma aceitação de permitir compreender tudo isso. Esse papo aqui, gente, é muito adulto. Eu tenho certeza que todas as lives de tudo que a gente participou, esse papo aqui, ele é assim, unanimidade. Todos nós precisamos, né? Mas tem que ter uma certa disposição antes, né? Então, por exemplo, você pode pegar essa live aqui e você vai, ah, tá, honrar os pais, mas eu tive tanto problema com a minha mãe, ela nem sabe, tipo assim, da minha história, né? Mas, de novo, você tem que pensar em você como adulto, né? Realmente liberando esse amor, essa honra, né? Para que você consiga seguir em frente. Porque é o que eu falo muito nas minhas orientações, meus alunos. Tem gente que fala assim para mim: olha, você não sabe o que eu passei, eu não consigo ir para frente, eu me sinto amarrada, tudo me prende. É muito comum isso nos meus atendimentos, sabe? E aí eu olho e vejo depois também que eu te conheci, eu falo, cara, tá faltando isso aqui, né? Então, a gente olha que muito está relacionado com o passado. Eu vou te fazer duas perguntas que a gente já vai indo para os minutinhos aí finais. E se você tem uma pergunta, manda aqui no ponto de interrogação que a André vai responder. Quer contar alguma coisa? Ah, como que eu posso lidar melhor com isso? Manda agora, tá? Agora é a hora, senão você vai perder a oportunidade. Então, vamos lá. A gente falou muito da questão, por exemplo, de pai, quem tem dificuldade com o pai. Mas vamos pensar um pouquinho naquela mulher hoje que quer ser independente, tá muito se falando aí de feminismo e tal, né? E aí, essa mulher teve muito problema com a mãe. A mãe tem sido de certa forma, vista por essa pessoa como uma pedra de tropeço, digamos assim. Como lidar com a mãe que se pensa que é problemática? Bom, primeiro é aquela coisa, né? Olha, quando você muda em relação à mamãe, quando você começa a honrar os seus pais, naturalmente essa energia de troca com a mamãe muda. Você vai chegar a um ponto que você vai falar assim: fui eu que mudei ou foi ela que mudou? É, Então, tudo parte da honra. Mas existem sim pessoas que também, mamãe também pode ter alguns problemas dela, né, do sistema dela,
que causa que ela tenha, sei lá, comportamentos, não muito legais, digamos assim. Não vai Aham. julgar a mamãe. Afasta um pouquinho. Faz a sua vida. Por que que você precisa estar pertinho da mamãe para ser uma pessoa bem-sucedida? Né? Você pode dar uma afastada, estar lá em momentos pontuais, para Presente, né? presente, ao vínculo, mas não precisa ter uma troca diária. Não precisa ligar para a mãe para contar cada passo que você vai dar. É. Você está querendo a aprovação dela por quê? Porque falta honra, está se colocando maior. Uhum. Então, assim, eu sempre digo, é que tudo depende, né, Raila? Cada É, caso cada caso, gente, é um mas caso. A gente está dando uma geral aqui, mas se geral. você está se identificando, você vai seguir a Andrea. Você pode até entrar em contato com ela, assim, que é incrível para você entender realmente esse processo que está acontecendo com você também, né? Sim. Então é isso. Esse primeiro passo é passo para trás, observa, honra a mamãe, honrou a mamãe, conseguiu honrar, porque é um exercício. O exercício. Eu Como lembro são do exercício do copo d'água que você falou para fazer. Toma do é, copo d'água, a lembra? honra e o amor dos pais. Está no meu primeiro e-book, que também está disponível para Tá. você. Ali você vai fazendo esse exercício de honra. A coisa começa a melhorar, 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 até que entra no eixo. Não entrou no eixo. Afasta um pouquinho. Dá um tempo para essa relação. Mamãe também tem as questões dela. Ela também passou vários desafios. Não vamos julgar. Vamos tocar a sua vida. Você não tem que ficar olhando para trás. Você tem que olhar para frente e seguir. Então, É. esse é o meu primeiro conselho aí. Muito bom. E teve alguém aqui, Ale Kaká. Quando a pessoa fala que não queria ter nascido, como honrar? Quem não queria ter nascido, a filha ou a mãe? Pelo que eu entendi aqui, é a mãe que falou que não queria ter nascido, né? Como Você vê, honrar essa mãe? olha quanta dor nessa mãe. Quanta dor para uma mulher chegar para a filha e dizer não queria ter nascido. É muita dor. Eu sei, Raila, porque eu já falei isso e muitas vezes na minha vida. E eu não queria mesmo. Né? Foram anos tratando depressão, anos de altos e baixos. Por isso que eu convido mesmo vocês a lerem como a constelação mudou a minha vida. É muita Uhum. dor para falar isso para um filho. É. Né? Por isso que não podemos julgar. Que desafios essa mulher teve para chegar a dizer isso para o próprio filho, para a própria filha. Como honrar? Quando É. você se coloca no seu lugar, porque se você está julgando a mamãe, você está maior que ela. Quando você devolve o lugar dela, porque preste atenção, isso é muito importante também. Não é a mãe que se coloca no lugar dos filhos, são os filhos que se colocam no lugar dos pais. Então a gente tem que Sim. observar aí, porque quando a gente começa a julgá-los, ou ter pena, ou querer salvá-los, seja o que for, a gente se coloca maior. E quando a gente se coloca maior, eles não têm força para reagir. Quando você volta para o seu lugar de pequeno e devolve a esses pais o lugar deles, tanto mamãe quanto papai, eles começam a ter força de novo para retomar a vida deles. Isso é real. É real, gente, é super real. É muito real. Eu falo de experiência própria. O lugar deles é muito forte, É. tanto quanto o nosso. A Né? Diângela mandou aqui agora, ó. Muitas mães que dominam demais e não permitem os crescimentos dos filhos. Então, a mãe dominadora que não permite os filhos crescerem. Eu já falei, né? Vamos. É. Ainda mora com a mamãe? Não dá para dar uma romper aí? Falta É. um. Se não mora com a mãe, tá toda hora no WhatsApp, tá toda hora ligando, tá Fala, falando mamãe, toda hora no ó, telefone, tá na desculpa, não hora tô de. cortando, com amorosidade. Sim, Mãe é. liga para falar mal do papai. Mãe, desculpa, não quero ouvir você falar mal do meu pai. Ele também é meu pai, como você é minha mãe. Vou deixar os problemas de vocês com vocês, tá bom? Porque eu amo muito os dois. Ponto, morreu o Olha assunto. que jeito de resposta incrível, que não vai machucar e que vai Não, dar uma linearidade do diálogo também. outra. Mamãe liga para reclamar da vizinha. Mãe, desculpa, eu estou no meu trabalho, eu não posso falar agora. Ou mãe, não quero ouvir. Mas com amorosidade, sabe? Sem deixar a mãe ficar chateada, né? Achando que está sendo inconveniente. Mas você vai conseguir achar um jeitinho de conversar com ela e sair pela tangente.
Sim. Para que ela não domine tudo. Ah, filha, o que você fez ontem? Mãe, não fiz nada, fiquei em casa. Não fala que isso aí. Você não tá mentindo, você só tá omitindo. Sabe É, aquela coisa de controle? Porque, mas olha, Raila, é falta de honra. é A falta hora de. que você honra, ela toma o lugar dela de volta e ela para de querer a dominação. É. Se não é isso, gente, afasta um pouquinho, vai cortando aos poucos, sabe? São pequenos cortes. Até esse cordão ser cortado É totalmente. cortado. É, a gente vê que fala do cordão umbilical, não é só o cordão umbilical físico, né? Existe o cordão umbilical mental também. Sim. Quem tiver pergunta, manda no ponto de interrogação, hein? Vocês estão mandando aqui, mas vai mandando aí que é muito importante. E aquela pessoa que está agora com seu filho, que quer criar o filho bem, né? Como ela pode, de certa forma, ensinar essa educação para o filho, de honrá-la, mas também ter sua vida independente? Porque isso também, talvez a mãe, ela quer saber como que ela possa melhorar nisso, né? A primeira coisa, né, a gente sabe, é levando as responsabilidades, cada um mostrar as responsabilidades, né? Mas Tá. mostrar sempre a autoridade de que ela é a grande. Quem manda aqui sou eu, né? Não deixar que o filho tome conta de tudo. É dizer, quem manda nessa casa sou eu e você tem que respeitar, né? Uhum. Então, isso para uma criança, né? Mas quando tem o diálogo e quando você está lá firme no seu lugar, não tem erro, Raia. Mas eu vou falar uma coisa muito legal que as mulheres aí vai ter um debate aí entre vocês mulheres. Quando o filho nasce, a gente se desloca toda a nossa atenção para essa criança, por razões óbvias, né? Amamentar, a criança chora, 3, 4, dó. Então você passa ali pelo menos 6 meses, vai, dedicada exclusivamente àquele bebê, né? Depois que o filho começa a ter um pouco mais de independência, que o pai já pode estar mais perto, ajudando e tudo mais, a gente tem que olhar para esse marido, viu? Ele veio primeiro. Lembra a segunda lei, que é a ordem, que é a hierarquia, pai e mãe são grandes? Mas também entra aí quem chegou primeiro. Sem o marido, aquela criança não existiria. E as mulheres, muitas delas, deixam os maridos de lado para ficar exclusivamente dedicada aos filhos. E as relações aí, né, vão para o beleléu também. Desequilibra tudo. É. Desequilibra tudo. Então, é uma coisa muito importante de se olhar para isso, que as relações têm que ser olhadas, a relação com o homem ele tem que ser visto. Esse lugar é dele, ele chegou primeiro na relação. Então, trazer esse equilíbrio também, né? Não deixar de fazer as coisas para o marido por conta dos filhos, a não ser que não tenha jeito. Mas se você puder trazer esse equilíbrio, seria maravilhoso. Deixa eu puxar aqui meu carregador. Não, tranquilo. Tem outra pergunta. Outra pergunta que teve aqui, eu vou lendo. Rai, estou vivendo uma fase complicada quando os filhos começam a namorar sério, mas com as namoradas. É tão estranho. Olha essa mãe que tá. Olha a mãe. Olha essa mãe. Vamos cortar o cordão. Mãe, tem que deixar, a vida é deles. Eles estão no momento, né? De viverem a própria vida. Você não teve o filho com quem você quis? Né? Ele também tem que ter o direito, né? Porque senão você está tirando um direito dele de escolher com quem ele quer se relacionar, com quem ele quer estar, né? E pede para ela olhar, e sabe o que ela tem que olhar? Para a sogra. Para sogra? Ah, olha Como que lá. ela honra a sogra? Né? A Porque assim, sogra ó, é a dela. Você está falando a a sogra sogra dela. dela, a sogra Tá. dela, e a mãe do marido. Por quê? Ô, Diângela, responde aí. Quanto que você honra sua sogra, a mãe do marido? Responde. Porque assim, gente, eu sei que, né, essa coisa da sogra, do homem, é aquela piada, mas na verdade quem sofre com sogra são as mulheres, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá. A gente tem que honrar a sogra e o sogro. Por quê? Porque sem aquele casal, seu marido não seria seu marido, não existiria. Pai do E seu filho. exatamente. Então, quando a gente consegue olhar para esse sogro e para essa sogra com essa amorosidade, de agradecimento só. Olha, graças a eles o meu marido existe. A coisa começa a mudar. Tinha uma relação boa, hoje é falecida. Tá bom, vai, vou acreditar sim, porque você tá falando mas olha para isso, viu?
Olha mesmo, porque está tendo aí, você está aprendendo os seus filhos de crescerem, né? E com essa super proteção, com esse super amor, eles ficam pequenos no sistema, eles se mantêm infantis no sistema, tá? E não tem força para seguir a vida. E aí digo mais, né? Eu conheço muitas pessoas de liderança que eu vejo que para tudo precisa de uma autorização. Imagina quando você não estiver mais viva e eles vão ter que tocar a vida deles. Como que eles vão ter muita dificuldade de seguir adiante? Então você está fazendo um bem para eles, de fato, decidir cortar o cordão. Porque você está ajudando eles também lá no futuro, quando você não estiver mais aqui. Eu penso muito nisso, sabe? Eu sempre falo isso, eu não sou mãe ainda, mas eu leio muita coisa de maternidade. Porque eu não quero ser um empecilho para o meu filho. Eu quero ser um apoio, uma bênção, que eu tô ali, mas eu não quero. Eu quero que ele experiencie a vida que ele tem direito de experienciar. E eu realmente quero, como é que você fala? Como é que você comentou? Eu não quero reproduzir coisas, né? Por isso que quanto mais eu tô aprendendo a honrar meus pais, eu falei assim, não, eu quero honrar super bem para que dê tudo certo com o meu próximo filho, para ele ir adiante. Então, isso é realmente. Porque é esse o nosso lugar, né? A gente só tinha que dar a vida, a gente deu. É, Lembra que eu falei lá no início, o restante é secundário? é. A mãe, a obrigação era dar a vida, a gente já deu. Então, solta um pouquinho, deixa, né? Eles são jovens, não vai ser a primeira namorada, né? Não vai casar. Calma. E se casar também é porque era para ser. A gente aqui na constelação, a gente diz que coincidências não existem. Tudo é como tem que ser. Tudo vem por alguma razão sistêmica, para um aprendizado. Então, é só você deixar a coisa fluir. Confia no processo. É uma palavra que eu uso muito também. Vamos confiar no processo. Desde que você esteja fazendo tudo de coração, a coisa flui. Flui, vai. Eu sempre falo muito isso também, confia no processo, né? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, isso é um problema da nossa geração também. Parece que a gente não está 100% ali, né? Então, qual que é o tempo de qualidade que você passa com os filhos? Qual é o tempo de qualidade que você passa com os pais? Eu comecei a refletir muito sobre isso, sabe? Porque a gente vai fazendo tantas coisas. Ah, tá, tô sentada vendo um filme, por exemplo, com meu marido, mas eu tô com o celular na mão, né? Eu tô almoçando, mas eu tô vendo a televisão. Mas eu não tô sentindo o processo daquele momento, daquele diálogo e estando ali 100%, né? E isso a gente precisa se atentar, porque senão passa, né? Ó, a Anne falou pra você dar um oi pra ela, que é sua fã. A Anne. Oi, Anne, tudo bom? Ana C105. Que Ana legal. C105. Ai, gratidão. Ai, bom, ai, gente, tanto papo. André, adoro falar com você, porque assim, é uma calma, é uma paz, tipo, principalmente em questão familiar, parece, né, que é tão tranquilo a forma como que ela fala, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. É tranquilo. É a gente que dificulta muito de querer a ferro e fogo fazer determinadas coisas para poder, sabe, passar para um próximo nível sem olhar para trás. E eu mesma, né, na minha própria história, quem me acompanha sabe, conhece, vê que muitas das coisas que eu passei foi exatamente por não aprender a ser adulta que eu deveria ser. E isso tem muito a ver com a maioria das pessoas que principalmente querem empreender. Porque eu falo que empreender é a busca da independência. E quem está buscando independência só vai conseguir realmente ser independente a partir do momento que honra os pais e permite-se ser independente. Então, não tem como. Quer crescer em qualquer área da sua vida, não só financeira, você precisa honrar os pais, né? Você vai, pode chamar a Andréia lá. Pode chamar, gente. Só me adicionar no Instagram, lá tem meu WhatsApp, pode me chamar no direct, manda o WhatsApp porque é mais fácil para me comunicar. Mas é isso, meus amores. Eu quero dizer assim, de todo o coração, sabe? A minha vida transformou. Quando eu entendi e compreendi e pude, né? Num processo longo, não foi simples, foi um processo de 1 ano e meio, porque os meus desafios foram muito grandes. Não dizendo que ninguém aqui é menor, né? Cada um tem os seus, mas não foi fácil. Mas quando eu compreendi e mudei, a minha vida floresceu. Hoje eu A agradeço. minha, eu tô nesse processo, viu, amiga? E te devo isso.
Porque tá Hoje eu florescendo de agradeço uma forma que eu tô todos assim. os dias, eu só diz assim, gratidão pela minha vida, gratidão por estar aqui, gratidão por essa oportunidade, né? Eu só sou grata todos os dias, né? Faça chuva, faça sol, eu sou grata. E é isso que eu tento levar para as pessoas, porque a minha vida transformou de uma forma que eu tinha essa obrigação de levar isso para as pessoas, que como eu vim do corporativo, né, vim desse lugar que vocês, a maioria aqui está, eu acho que é importante vocês terem essa conexão, né, de saber assim, gente, dá para olhar para esse outro lado. Eu precisava levar isso para as pessoas. E eu sou eternamente grata. Então, Raila, gratidão imensa por esse convite. Você é incrível, eu sou sua fã também. Sempre te acompanho aí quando dá. E é isso, estou aqui à sua Estamos disposição. juntas. Estamos Eu quero te juntas. agradecer por poder compartilhar isso com as pessoas também. Pessoal que está chegando agora, vai ficar gravada a live, assiste a live na íntegra, sabe? Busca mesmo, faz essa pergunta para você. E duas dicas, Deia, para as pessoas começarem nesse processo de honra aos pais. O que você orienta elas para quem quer começar então nesse processo, quer acertar? O que ela tem Tá que bom. A fazer? primeira coisa, baixa meu e-book. Baixa meu e-book no site, ele é totalmente Vai no Instagram gratuito. dela, você siga ela. São dois e-books. O Constelação Familiar, que te dá uma visão mais ampla de tudo que eu falei aqui em uma hora, que é muita coisa para falar. E ali eu tenho exercícios sistêmicos. Então a gente tem a meditação de honra aos pais e a gente tem o exercício do copo, que eu passo para todo mundo. A Raila É faz. muito bom. Tô aqui para falar É. para vocês porque a gente precisa treinar o nosso cérebro a dedicar atenção a isso. Muito bom. Façam. Então, se vocês começarem por esses dois exercícios, vocês já vão ver mudanças na vida. E claro, alguns realmente precisam da constelação. Então, eu fico à disposição de vocês para quando quiserem fazer. Eu atendo online, assim, essa é a minha especialidade, eu dou aula para consteladores de como constelar online. Então, não tem problema de distância aí, né? Raila mora em outro país, né? A gente Hoje, a constela online. distância é tudo isso, né? Foi maravilhoso, uma experiência própria que eu quero falar para vocês. Que eu só trago aqui pessoas que vocês sabem que eu confio, né? Então, assim, a forma como fez tanto sentido para mim, eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade. Escuta mais, baixa o e-book da Andrea, vai, quem não segue ela, segue no Instagram, ela põe em cada frase de efeito. Na hora que você posta, Andrea, eu até falo assim, é como se eu parasse para pensar, eu leio, aí eu dou aquela parada, eu dou aquela meditada, falo, ah, não, é verdade, o que eu posso melhorar? E aí uma das perguntas que eu mais tenho feito ultimamente hoje é como eu posso melhorar um pouco mais nisso hoje, sabe? E a gente tem que tomar essa atitude, essa decisão, porque é assim que a gente vai virar adulto, né? Exatamente. E eu tô feliz pelo processo da adulta que eu venho me tornando, viu? Então, muita gratidão por você ter Muito disponibilizado o orgulho seu de você, tempo. sua linda. Tamo junto. Espero contribuir também de alguma forma, tá? Então, é isso, gente. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente, que dispôs do tempo e faça os exercícios e que a partir de hoje você decida honrar os seus pais. Você vai ver que sua vida vai mudar muito. Gratidão, Deia. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau.